é uma campanha que, para mim, ela vai ficar marcada como talvez a mais pobre do ponto de vista programático, que é o que mais me interessa, e eu falei isso aqui na semana passada, a mais pobre do ponto de vista programático que eu já acompanhei desde que comecei a acompanhar eleições. É uma campanha que para mim é lamentável, absolutamente. Não sei se estou sendo pessimista, mas acho que temos tudo para terminar com uma pior campanha desde a redemocratização do Brasil. Talvez, não sei se perderia para 89, mas eu tenho para mim a sensação de que temos a pior campanha. Ricardo, você está na mesma linha? Eu acho que o que representa essa eleição, para resumir tudo, seria uma agressividade inútil, né? Porque dentro dessa agressividade a gente inclui aí a questão das fake news, que eu concordo plenamente com o Rodrigo, que a gente esteve num patamar pior do que em outras eleições, embora não seja um fenômeno novo, e de uma forma muito violenta, né? Pelos candidatos, pelos seus apoiadores. A gente está vendo todo dia novos episódios de violência, de discordâncias entre eles, né? E me chama a atenção que parte dessa agressividade foi para a propaganda eleitoral, o que é uma novidade, eu acho. A propaganda eleitoral está muito mais violenta no rádio e na TV do que a gente já via antigamente, porque essa agressividade ficava mais no campo das redes sociais, né? E isso é uma prova de que os dois candidatos não olham para o TSE com o respeito que o TSE deveria apresentar numa eleição, né? E eu digo que é uma agressividade inútil, porque tudo que foi feito não mudou nada o quadro, né? A verdade é que a gente está chegando ao final do segundo turno com as pesquisas mostrando mais ou menos o que as urnas mostraram no final do primeiro turno. E foi assim durante praticamente um ano inteiro, antes da eleição, ou mais do que um ano. Ou seja, há uma estabilidade, apesar de todos os esforços das duas campanhas e das campanhas que ficaram no primeiro turno. Então eu acho que essa agressividade não serviu para nada. Eu até acho, o Rodrigo disse que essa talvez seja a pior, e citou o caso de 89, eu acho que essa é mais pobre que a de 89, por conta também das figuras que a gente tinha em 89, né? A gente tinha Mário Covas, Brizola, no primeiro turno, né? Uma ideia, várias ideias diferentes de país, e em que se apresentavam muito mais. Tudo bem, a gente tinha muitos candidatos, era difícil também, o segundo turno foi violento também, mas eu acho que hoje está sendo pior. Eu não tenho dúvida, e vou somar com vocês nessa, especialmente para usar duas palavras. A primeira eu acho estagnação, porque acho que as pesquisas já indicam isso há muito tempo, e as preferências eleitorais já estavam dadas há muito tempo. Basta ver o resultado do primeiro turno, numericamente falando. Exatamente. Ainda que as críticas que foram feitas aos institutos de pesquisa possam ser feitas e possam ser discutidas em termos de amostragem, de você discutir metodologia ou qualquer coisa do gênero, sempre lembrando que os institutos de pesquisa apontam intenções. Eles não apontam o que acontecerá na urna. Portanto, são coisas diferentes. Achar que aquilo é previsão, né, que aquilo é um ato que a mãe de Ná... para lembrar de uma figura aí dos nossos anos 90, faria, a gente está falando de intenções. Intenções podem ser modificadas à luz daquilo que acontece. Inclusive, à luz de um vizinho que tem uma posição com quem você briga no dia anterior ou com quem tem uma boa relação, alguém que você vai escolher para ser padrinho do seu filho e daqui a pouco, pela posição política, você muda, passa a ter alguma ojeriza. Tudo pode ser mudado, estamos falando de intenção. Mas acho que ficou tão evidente que a estagnação acho que a principal marca dessa eleição, do ponto de vista da disputa eleitoral, que para mim fica claro que não fazia muito sentido, ou não faz muito sentido, quando a gente olha para o cenário tão virulento, tão hostil das campanhas, porque me parece que o eleitor estava absolutamente cansado. Tudo aquilo que a gente disse sobre violência, todos os casos, muito bem lembrados pelo Rodrigo, do que aconteceu ao longo das campanhas, todos eles pareciam indicar por uma questão de um cansaço, de que ainda você veja militantes mobilizados no momento eleitoral, mas todo mundo está um pouco cansado de tanto discurso com briga, com a ausência da possibilidade da gente debater minimamente questões, e assim, bem básicas a respeito de educação ou qualquer coisa. Os debates absolutamente desapareceram desse campo. E acho que aí me traz para uma segunda palavra, que eu acho que ela continua sendo a definidora para boa parte das eleições brasileiras, em função da persistente, resiliente, perene desigualdade que nós ainda temos no país. Nós somos o país que vai e volta
com pessoas passando fome, nós somos o país que vai e volta de números com pessoas vivendo nas ruas, nós somos o mesmo país que recorrentemente melhora o seu número de empregados, piora o seu número de empregados e que vive num looping de entra crise, sai crise, sem que a gente consiga sair desse lugar.